Nós vamos agora ver um exemplo de geração de cenários que tem como objetivo apresentar uma técnica que é chamada técnica autorregressiva, né? Na verdade é uma família de métodos para geração de cenários e a partir de dados históricos, né? Esses dados que nós vamos utilizar aqui são dados históricos relativos a uma série de retornos financeiros de 3 ativos, né? Mas a técnica ela pode ser obviamente expandida ou estendida para outros contextos de aplicação, não é necessário, claro, que seja utilizada apenas para esse contexto de aplicação, né? Vale para outros contextos fora na área de investimentos, né? Então, qual que é a ideia dos modelos autorregressivos? A ideia é o seguinte: vamos supor que eu tenha um conjunto de variáveis aleatórias que estão organizadas na forma de um vetor R de variáveis aleatórias, né? Então, todas as informações aleatórias do modelo que eu quero ser capaz de gerar, né, gerar cenários para essas variáveis aleatórias, estão encapsuladas no vetor R. Então, R poderia ter, por exemplo, todas as demandas, os custos de fabricação que podem ser incertos, os preços do produto ao longo do tempo. Então, R está encapsulando tudo. No nosso caso aqui da aplicação, o R vai encapsular retornos de 3 ativos, né? E esse vetor R, esses dados de dados estocásticos, né, de dados ao longo do tempo, eles são disponíveis para um horizonte de planejar, um horizonte de tempos, de T períodos de tempo. Então, eu tenho aqui para T igual a 1, eu sei qual foi a informação, quais foram os retornos, no nosso caso, para o período T igual a 1. Eu tenho a mesma coisa para todos esses outros T períodos de tempo. Então, isso daqui são os dados disponíveis em uma série histórica. O que eu quero fazer? Eu quero utilizar esses dados disponíveis para criar cenários para RT grande mais 1. RT grande mais 2 e assim por diante, né? Então, como que eu vou proceder aqui? Eu vou criar um modelo que tem essa estrutura aqui, ó. Um modelo num determinado período T, ele vai ser escrito como uma função, né, um modelo para os retornos dos ativos ou para os vetores variáveis aleatórios, que eu quero dizer, em um determinado período T, ele vai ser escrito como uma função dessa variável aleatória observada para até P períodos anteriores, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: se P são esses períodos, os P períodos são esses, eu vou utilizar a informação de P períodos para construir um modelo para me dizer o rendimento ou a variável aleatória logo após esses P períodos consecutivos. Então, vamos supor que esse aqui seja o R1, esse é o R2, o R3 e o R4. Eu vou usar os dados históricos de R1, R2, R3 e R4 para construir uma estimativa do R5. Isso aqui é uma estimativa. Como que essa estimativa é construída? Ela é construída por essa função aqui, ó, onde esses dados históricos estão aparecendo aqui, e eu tenho parâmetros no modelo de regressão, que são esses vetores, essas matrizes aqui, ó, que esses eu vou aprender. Então, eu vou utilizar estes dados para poder predizer este vetor no R5. Mas o fato é que eu tenho o R5 no meu conjunto de dados. Então, vamos chamar R5 predito como R chapéu. E o R5 verdadeiro, que foi observado no passado, esse R5. Então, eu vou minimizar o erro, né? Vou minimizar esses desvios aqui, ó, por método de mínimos quadrados. Então, eu vou aprender esses dados, D0, D1, D2, dp, fazendo um procedimento, né, de mínimos quadrados, no qual eu vou para cada um desses períodos de tempo aqui, ó, de 1 mais P até T, usar os P períodos passados para predizer
a variável aleatória em um determinado momento. Vou confrontar esse valor predito com o valor observado e, por meio dessa diferença elevado ao quadrado, vou somar essa diferença ao quadrado para todos esses dados aqui e vou ajustar esse modelo, vou aprender esse modelo, vou usar um ajuste de mínimos quadrados para descobrir quem são esses parâmetros aqui. E o que está sendo escrito aqui? Essa forma RT é igual a essa função linear mais esse epsilon, na verdade, ele vai representar esse erro, né? Um vetor de perturbações que a gente assume que são independentemente distribuídas de média zero, né? Então, toda essa construção aqui era feita para quê? Para obter essas matrizes que melhor ajustam os dados, né? E com estes parâmetros aqui calculados e com a última informação na minha série de dados, eu consigo então estimar cenários, ou produzir cenários para T mais 1, a partir do cenário de T mais 1 para T mais 2. E qual que são os dados que eu vou utilizar para gerar esses cenários? O retorno no último período previsto e essas matrizes, né? Isso então me gera uma coisa que é determinística. O erro, né, a geração de cenários, vai acontecer de eu simular ou de eu utilizar um gerador de números aleatórios para estabelecer esse conjunto de erros aqui, que vem ou dos dados históricos, né, ou da variância dos dados históricos, do desvio padrão dos dados históricos, ou do próprio modelo de regressão linear que foi utilizado para construir essas matrizes, né? Então vamos ver um exemplo aqui. No nosso exemplo, que eu inclusive disponibilizei os dados utilizados aqui na regressão num arquivo CSV, nós temos dados de retornos de ativos financeiros para o período compreendido entre 1960 e 2003. Então, de 1960 até 2003, eu tenho o preço de 3 ativos. Esses ativos vão ser chamados de ativo S, ativo B e ativo M. Então, eu tenho esses dados desses ativos, 3 ativos, de 1960 até 2003. Então, quem que é o retorno considerado, que é o que eu vou tentar prever, que vai ser o preço ou o retorno? Ele é dado pelo seguinte, é dado pela diferença de preço do ativo no ano, menos o preço do ativo no ano anterior, dividido pelo preço do ativo no ano anterior, né? Então, com isso eu obtenho a grandeza que eu estou querendo estimar. O modelo de regressão que eu vou considerar aqui vai ser um modelo com P igual a 1, ou seja, para prever o retorno no período T mais 1, eu vou utilizar uma matriz de Bayes, né, um vetor de Bayes D0, mais uma matriz D1 vezes o retorno no período imediatamente anterior, né? Então, agora, eu vou escrever isso aqui, né, para todos... Eu tenho, então, com esses dados aqui, ó, que eu construí no meu modelo, eu tenho os retornos de 1961 até 2003. Então, os retornos, eu tenho os preços de 1960 até 2003 e tenho os retornos de 61 a 2003. Então, eu vou usar os dados, né, de retorno de 1961 para predizer o de 1962, de 1962 para 63 e assim por diante, 2002 utilizando para prever 2003. Com isso, eu tenho condição de somar a diferença desse modelo aqui. Ó. O que é o ST predito? O ST predito é o D1, que eu não conheço, mais o D1 vezes o ST-1, mais o D12 vezes o BT-1, mais o D13 vezes o MT-1. Isso aqui é o que o modelo vai predizer para um determinado D1, D11, D12 e D13. Mas eu tenho o dado do ST. Então, eu vou subtrair aqui o dado do ST verdadeiro. Isso aqui me dá uma diferença, né, entre o modelo preditivo e o observado. Eu somo isso, eu levo isso ao quadrado, somo isso aqui para todos os tempos, né, de 1960 a 2, né,
até 2003 e minimizo essa quantidade aqui, né? Rodo um mínimos quadrados, minimizo essa quantidade, essa somatória, e encontro o D1, D11, D12, D13, que minimizam essa soma aqui. Então, faço isso para a primeira linha desse sistema e obtenho essa primeira linha de D1, D11, D12, D13. Faço isso para a segunda linha e obtenho o sistema completo, né? Então, essa aqui é a ideia do modelo autorregressivo. Então, usando os dados que eu disponibilizei, né, eu tenho o notebook também onde esses dados foram calculados, eu chego à conclusão que a minha matriz de Bayes, o meu vetor de Bayes é esse e a minha matriz D1 é essa. Então, agora, eu tenho condição de pegar os dados, por exemplo, de RS, né? R de 2003, vamos chamar assim, R de 2003, usar a matriz D1 vezes SR de 2003, mais o D0, eu vou construir, fazer essa conta aqui, isso aqui é tudo dado, né? Isso aqui é disponível, porque esse é o preço que eu conheço no último instante de tempo. Isto aqui eu calculei, isto aqui eu calculei. Então, se eu fizer isso tudo aqui, isso aqui me dá um retorno determinístico, né? Mas eu tenho também os dados do modelo de regressão, os desvios padrão do modelo de regressão que permitiram calcular essas quantidades, D0 e a matriz D1. Então, agora, o que eu faço? Eu construo uma distribuição normal, no caso, com média zero, e essa matriz nossa aqui, sigma, é uma matriz diagonal, estou assumindo que ela é uma matriz diagonal, com a diagonal igual aos desvios padrão que eu obtive aqui, no caso que eu estou considerando, por meio do ajuste. E agora, com essa quantidade aqui determinística, a esta quantidade determinística, eu somo um vetor epsilon de erros, né? Um vetor de erros, que é obtido por meio de um gerador de números aleatórios que vai me dar um vetor, onde a primeira entrada desse vetor é uma entrada que vem de uma distribuição normal, né, de um gerador de números aleatórios com média zero e desvio 0,165. Né? Por quê? Porque eu vou somar a entrada aqui do vetor RS, né, foi o RS o primeiro, uma perturbação. Essa perturbação vem dessa matriz aqui, ó, né, de um gerador que eu vou utilizar esses dados aqui. Né? E assim eu faço para o ativo B e para o ativo M. Conclusão: com esse procedimento aqui, com esse modelo aqui, mais um gerador de números aleatórios, em que esses dados aqui vieram ou dos dados históricos, né, ou dos dados da regressão, eu gero então um cenário para 2004. Para este cenário de 2004, o que eu utilizei? Eu utilizei os dados de 2003 que eram disponíveis, aquilo que eu calculei no modelo autorregressivo, que são as matrizes ajustadas, aqui, que minimizam o erro, a soma dos erros quadráticos, né? E uma rodada de uso desse gerador de números aleatórios. Então, eu criei um cenário para o 2004. Claro que um cenário só não vai bastar. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, a esta quantidade aqui, ó, eu vou somar outro vetor de variáveis aleatórias pelo mesmo gerador, com mesma média, mesma matriz sigma. Obtenho outro cenário para 2004. E faço assim tantos quantos cenários eu queira para 2004 que estão sendo gerados a partir de 2003. Que 2003 é a última informação que eu tenho, que é precisa. Eu sei quanto foi o rendimento de 2003. Então, eu estou criando cenários aqui para 2004. Com a mesma ideia, né? Com a mesma ideia significa usar a mesma matriz D1 e a mesma matriz D0. Agora, usando 2004 aqui, eu uso esse gerador de números aleatórios para construir cenários para 2005 a partir de cada cenário de 2004. E eu faço assim tanto quanto eu queira, usando sempre as matrizes D0 e D1 e os desvios padrão que eu consegui no meu modelo. Então, no caso do exemplo, dos dados que eu passei, eu tenho os dados do retorno para a última série e com os desvios eu gero então
esses erros, né, que vão ser somados ao modelo de mínimos quadrados, né? Somo e obtenho esses valores aqui, ó, para um cenário particular em 2004. Repito esse processo tantas quantas forem as vezes que eu desejo, e aí eu gero cenários para 2004. A mesma ideia eu repito para gerar cenários para 2005. Então é essa a ideia do modelo autorregressivo, né, que pode ser estendido para outras aplicações, como eu mencionei.